Olá e bem-vindo às Notas do Internute, um resumo da pesquisa do mês. Hoje, para falar um pouquinho sobre se dá para saber um pouco de tudo. Há uns dias atrás o Bruno falou sobre ser especialista, que é essa ideia de se aprofundar muito e ter habilidades profundas em um assunto. Hoje para falar um pouquinho sobre ser generalista, que é o outro lado da moeda, que é a gente ter conhecimentos amplos de várias áreas diferentes. Logo de cara a pesquisa já traz direto esse antagonismo, assim. E sempre tentando dar respostas de qual é melhor, se eu devo ser um generalista ou eu devo ser um especialista. Focando aqui especificamente no generalismo, quando a gente olha dos motivos de por que ser um generalista, os principais são justamente a gente ter essa visão ampla das coisas, a gente ter um contexto geral sobre um problema, uma situação, algo que a gente queira resolver, algo que a gente queira criar. Um generalista ele teria mais facilidade para trocar de carreira, trocar de profissão, ele consegue mudar o caminho do que ele tem para fazer com mais facilidade, justamente porque ele conhece as outras áreas, é menos assustador e menos difícil porque ele já tem um pouquinho de conhecimento sobre essas outras áreas. E num mundo como o atual, que está tudo mudando o tempo inteiro, ser especialista pode ser um risco muito alto. Então o generalista ele estaria mais preparado para situações mais adversas. Seria muito mais fácil para um generalista lidar, porque ele pode aplicar conhecimentos de outras áreas para resolver essa situação dele, não algo que ele tenha se especializado necessariamente. Um generalista também costuma ter facilidade para conectar diferentes equipes e encontrar soluções novas, ligando pontas diferentes, ligando áreas diferentes, necessidades diferentes e chegar nessa solução. E é um argumento muito interessante que o David Epstein, que é um pesquisador que fala muito sobre isso e defende muito o generalismo, ele fala que em crianças essa ideia de treinar experimentação e curiosidade pode ser muito mais válido do que a gente ficar treinando só repetição e foco. Não que a repetição e foco não sejam importantes, mas ele acredita que esse lado mais generalista é muito mais flexível e muito mais aplicável no mundo de hoje. Cria muito mais habilidades transferíveis que quando essa pessoa for adulta ela vai conseguir aplicar em muitas outras áreas, inclusive quando ela decidir, por algum motivo, se especializar em algo, assim. Então ele coloca isso como um ponto central da educação, justamente, assim, que a gente precisa explorar mais e ter mais conhecimentos rasos antes de querer se aprofundar muito em alguma coisa. É lógico que a gente pode já entrar nos contras, porque o generalista ele precisa ser sempre ativo nas soluções, ele precisa sempre acionar alguma outra coisa para solucionar um problema. Seja justamente falar com um especialista na hora que precisa, seja adquirir as ferramentas, encontrar as ferramentas certas, ou seja, até saber aonde aprender para chegar nessa solução que ele precisa. Então ele nunca pode ser muito passivo, ele está sempre tendo que se mexer para encontrar alguma solução que às vezes para o especialista nem seja necessário porque ele já conhece muito bem aquela área. Então uma crítica que aparece algumas vezes é que o generalista ele pode até resolver alguma coisa, mas ele talvez não solucione ou ele não consegue. E tem algumas críticas também um pouco mais subjetivas, vamos dizer assim, que o generalista ele nunca vai poder se dedicar de fato a uma paixão, porque ele vai estar sempre pulando de galho em galho. E outra que também achei interessante é que o especialista pode te enrolar a qualquer momento, assim. Porque tu conhece um pouco da área, mas o especialista conhece muito e ele vai ter capacidade de te enrolar. Mas aí, óbvio que é um argumento um pouco furado, porque um especialista pode também enrolar um outro especialista em outra área, porque ele não tem conhecimento, enfim. A ideia central aqui, de onde eu quero chegar, é que só o generalismo não serve para nada, assim. Ser só generalista não adianta. E aí que entra um ponto interessante da pesquisa, que são os diferentes níveis. Que a gente pode olhar para diferentes habilidades que a gente tem no nosso leque de habilidades da vida, cruzar isso com diferentes profundidades. Então a gente pode ter conhecimento sobre aquelas coisas, a gente pode ter um certo nível de competência ou a gente pode ter expertise. E aí que a gente chega nesses diferentes níveis. Um generalista é uma pessoa que tem conhecimento de muitas coisas diferentes, mas só conhecimento, ele não se aprofunda mais que isso. O especialista, obviamente, é esse outro lado, é uma pessoa que se aprofunda muito e tem expertise em uma área, mas conhece muito pouco de outras áreas. E aí que chega a ideia de um generalista especialista, que é essa pessoa que tem conhecimentos de muitas áreas diferentes e ele tem mais competência e expertise em outras áreas. Vai ter um link aqui na descrição com alguns gráficos que deixam isso um pouco mais visual. Mas essa é basicamente a ideia das habilidades em T, que é a gente conhecer várias áreas e depois se especializar em uma ou outra e ter mais conhecimento em alguma, menos em outras, enfim. E isso facilitaria para que a pessoa pudesse se transformar em um versatilista, que é como alguns autores colocam, assim, essa ideia de um generalista especialista que consegue migrar com facilidade de uma área para outra.
porque ele tem conhecimento de várias e ele consegue aplicar o que ele se especializou um pouco mais, ou que ele tem mais competência em algumas áreas, para facilmente migrar para uma outra área, ou trocar de profissão, de carreira, o que quer que seja, porque ele tem esses conhecimentos mais misturados. E aí, aliado a isso, vem essas variações disciplinares justamente, né? A gente está falando de áreas diferentes, habilidades diferentes, mas elas podem ser tanto interdisciplinares quanto transdisciplinares, né? Interdisciplinares são aí de disciplinas diferentes, né? Conhecimentos de disciplinas diferentes, mas que têm um certo tema em comum, tem uma certa amarração ou um pano de fundo. Então, por exemplo, né, alguém pode estudar economia, psicologia e sociologia, que são áreas distintas, mas elas têm uma certa relação com a sociedade na sua análise, então tem essa ligação entre elas, tem algumas coisas que se sobrepõem aí. E a gente tem ainda esses conhecimentos transdisciplinares, que são disciplinas que são realmente diferentes uma da outra. Então, por exemplo, alguém que estudou engenharia e gestão. Então, são áreas bem diferentes, que obviamente podem se complementar, mas elas, por princípio, não teriam muitas coisas em comum. São formas diferentes, são variações disciplinares diferentes para chegar em algumas coisas. Mas enfim, como uma breve conclusão aqui, era só uma ideia de falar um pouquinho sobre o que é ser generalista e as suas variações, justamente. Eu acho que fica claro ao longo da minha fala que tanto generalistas quanto especialistas são necessários e a combinação deles é o que vai solucionar problemas mais complexos, né? A gente não consegue solucionar tudo só com generalistas ou só com especialistas. Eles são de fato complementares. E agora vamos ver no debate como é que a gente faz para aplicar isso de fato, como é que a gente aprende algo que a gente não sabe, se a gente parte por um princípio ou parte por outro, se a gente deve se especializar ou se a gente deve ser generalista, enfim, onde é que a gente chega nessa mistura ou se a gente desiste e não aprende nada de uma vez. Então fico por aí, valeu!